Apocalipse, capítulo 3, versículo 7, diz assim: E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Amém. Podem se assentar. Hoje é uma continuidade, em relação ao tema que nós tratamos no culto passado, domingo passado, sobre nós, o povo de Deus, a igreja do Senhor, chamados para sermos santos e também chamados no sentido de identificados como santos em Cristo Jesus. E aqui no livro de Apocalipse, nós temos aqui várias menções a essa questão da santidade, tanto de nós como santos, e especialmente o Senhor, como santo. E então essa mensagem de hoje, esse sermão de hoje, ele é, podemos dizer assim, um link entre a pregação de semana passada, onde eu não mencionei Apocalipse, e os irmãos sabem que nós estamos para entrar na exposição de todo o livro de Apocalipse, do capítulo 1 até o fim, versículo a versículo. E os irmãos perguntando: e aí, não começou ainda? Quando é que vai começar? E daí eu comecei a dizer assim: não, peraí, na verdade já começou. E hoje vai ficar um pouco mais claro porque que na realidade já começou até na semana passada, a ministração em Apocalipse. E aqui nós temos a primeira menção a esse termo santo no livro de Apocalipse. É o Senhor Jesus quem está falando aqui. O Senhor Jesus ele diz assim, nessa carta à igreja de Filadélfia: E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: Isto diz o que é santo. Então Jesus, primeiramente ele se identifica como santo. Já quem está falando com vocês é aquele que é santo. E não para por aí. O que é verdadeiro. Lembra que Jesus disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele mais uma vez está afirmando isso, que ele tanto é a verdade, a própria verdade, como ele é verdadeiro. Aquele que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha, e fecha ninguém abre. Ele é o Senhor, ele é o soberano. Ninguém pode impedir quando o Senhor quer agir. Mas novamente ressaltando, ele é santo. Nosso Senhor Jesus é santo, o nosso Senhor Jesus ele é verdadeiro. Aí nós temos também em Apocalipse 4, e versículo 8. Hoje a gente vai transitar, a gente até vai entrar em poucos livros fora do Apocalipse também, mas a maior parte do tempo a gente vai estar aqui dentro do livro de Apocalipse. Apocalipse 4:8 diz assim: E os 4 animais tinham cada um de per si 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansam, nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era e que é e que há de vir. Então aqui nós podemos dizer assim, que o Pai, ele é chamado aqui de santo. Por que eu digo Pai? Porque nós vemos que é descrito alguém que está sentado no trono, posteriormente vem, e ele tem um livro à sua destra, posteriormente vem o Cordeiro e toma o livro da destra daquele que estava sentado no trono. Então podemos identificar aqui o Pai, nós temos o Filho que é santo, o Pai que é santo. Aqui nós temos esses 4 animais, esses 4 seres viventes, dizendo: Santo, 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 e não descansam, nem de dia nem de noite. E eles não descansam, não é porque eles estão ali cansados e não podem descansar, são obrigados a ficar ali, não. Eles não descansam porque eles não precisam descansar, porque eles não se cansam de declarar constantemente que o Senhor é santo. Nós nos cansamos, mas esses seres, esses animais aqui que estão na presença do Senhor, eles não se cansam. É tão tremendo que é a presença de Deus, não é? Olha Moisés,
quando subiu ao Monte Sinai. Ficou 40 dias e 40 noites sem precisar. O jejum dele não foi porque, vou me esforçar aqui para fazer um jejum de 40 dias e 40 noites. Não vou comer nem beber. Moisés ele nem precisou comer e beber porque ele estava na presença do Senhor. A presença do Senhor o sustentou a ponto de que ele pôde ficar 40 dias e 40 noites sem comer nem beber, porque não houve a necessidade disso. Então, na presença do Senhor, ele é plenamente suficiente para tudo. Não há cansaço na presença de Deus. O Senhor é santo. Aí, Apocalipse agora capítulo 6, versículo 9 e 11, 9 ao 11, né? Apocalipse 6, versículo 9 ao 11, na abertura do 5º selo. E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus, e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Então esses santos aqui que morreram e estão na presença do Senhor, que morreram como mártires, defendendo a sua fé, não negando o seu Senhor, como diz aqui, são almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Morreram, foram mortos. Só que eles estão ali orando ao Senhor e clamando por justiça. Estão falando com o Senhor e pedindo: até quando? E aí eles dizem o quê? Ó verdadeiro e santo dominador. É interessante que a descrição deste dominador a qual eles estão clamando é verdadeiro e santo. Da mesma forma como Jesus se apresenta como, antes ali, aquele que, isto diz o que é santo, o que é verdadeiro. Apenas inverteu a ordem, mas é as mesmas características. Por quê? Porque o nosso Deus é um Deus trino. É Pai, Filho e Espírito Santo. Então tudo aquilo que o Filho é, o Pai também é, e o Espírito Santo também é. Não há diferença, não existe um que é mais poderoso. O Pai, Jesus é poderoso e o Pai é o Todo-Poderoso. Isso aí é a doutrina dos testemunhos de Jeová. Os testemunhos de Jeová que vem com essa balela, essa heresia de que Jesus é o Deus forte, mas o Pai é o Deus Todo-Poderoso. Ele faz essas diferenciaçõezinhas assim, sutis, com um veneninho ali. Mas agora nós cremos na Trindade. Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Um único Deus, mas 3 pessoas. A pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. E eles clamam por justiça, lembrem disso. Esses que foram mortos clamam por justiça, e só é dito a eles que não ia ser executada a justiça naquele momento ali. Por quê? Até que se completasse o número dos seus conservos, que também iriam ser mortos como eles foram. Mas ia chegar sim um momento mais adiante onde a justiça ia ser feita. E vamos abrir também Apocalipse 15, versículo 2 ao 4. Diz assim, e vi como que, Apocalipse 15, versículo 2, e vi como que um mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem, e do seu sinal, e do número do seu nome, que estavam juntos ao mar de vidro, e tinham as harpas de Deus. Aqui, meus irmãos, aqui é o número dos irmãos que se completaram, aqueles que saíram vitoriosos da besta, da sua imagem, do seu sinal e do número do seu nome. Por que saíram vitoriosos? Porque não aceitaram a marca da besta, não se prostraram, não adoraram a besta. Então saíram vitoriosos da besta, da sua imagem, do seu sinal e do número do seu nome.
Eles não cederam, e por não cederem, foram mortos. E então se completou o número que foi descrito lá no início, lá em Apocalipse 6. Só que olha o que é dito aqui a respeito destes, versículo 3. E cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor, Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos Santos. Ele é o Rei dos Santos. Quem não te temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome? Porque só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Então, nosso Deus, Ele é um Deus santo. E assim como Ele, nós já vimos no culto passado, né, o Senhor, Ele nos chama para ser santos porque Ele é santo. Então, sede santos porque eu sou santo. Então, uma vez que nós vemos aqui com muita clareza essa santidade de Deus exaltada, né, aqui no livro de Apocalipse, isso é um chamado para que nós, o povo de Deus, sejamos um povo santo. Nós devemos ser semelhantes ao nosso Pai. Se somos filhos de Deus, e Deus é santo, então os filhos de Deus devem ser santos também. Abram uma palavra agora lá em Levítico, ou se quiserem permanecer em Apocalipse também, eu vou ler aqui em Levítico, capítulo 10, versículo 1 ao 3. Levítico, capítulo 10, versículo 1 ao 3, e depois do 9 ao 11. Levítico 10, do 1 ao 3. Diz assim: e os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário. O que eles tomaram? O seu incensário. Para que serve um incensário? Para oferecer incenso. E puseram neles fogo, e colocaram incenso sobre ele, e ofereceram fogo estranho perante o Senhor, o que não lhes ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor, e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E disse Moisés a Arão: isto é o que o Senhor falou, dizendo: serei santificado naqueles que se chegarem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão calou-se. Então olha o princípio que está revelado aqui para nós. E isto é o que o Senhor falou, dizendo: serei santificado naqueles que se chegarem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Então, Deus precisa ser santificado naqueles que se achegam a Ele. Nós nos achegamos a Ele. Nós em Cristo fomos constituídos reis e sacerdotes. Como nós lemos também no culto passado, lá em 1 Pedro, nós somos constituídos como um sacerdócio santo, a fim de oferecer, por meio de Jesus Cristo, sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Então, se nós somos chamados para oferecer sacrifícios espirituais, que sacrifícios são esses? Sacrifícios de louvor, a prática do bem, da beneficência, das boas obras, como diz lá em Hebreus, são sacrifícios nos quais Deus se agrada. As nossas orações são uma oferta, são um sacrifício ao Senhor. E tantas outras formas, poderíamos estar aqui descrevendo vários sacrifícios espirituais, né, que podemos oferecer ao Senhor, mas como o foco do culto não é esse hoje, outro dia podemos abordar esse tema, não vou me alongar mais nisso, mas a questão é, nós como sacerdotes que devemos oferecer sacrifícios espirituais ao Senhor, nós precisamos ser um sacerdócio santo, como diz lá em 1 Pedro capítulo 2, e nós precisamos santificar ao Senhor. Então o Senhor diz: eu serei santificado naqueles que se chegarem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Aí eles vão, aqui Nadab e Abiú, oferecem fogo estranho, aquilo que o Senhor não ordenou, são mortos pelo Senhor. E aí mais adiante, no versículo 8,
Aqui nesse mesmo capítulo 10 de Levítico, diz assim: E falou o Senhor a Arão, dizendo: Não bebereis vinho, nem bebida forte, nem tu, nem teus filhos contigo, quando entrares na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isto entre as vossas gerações. Isso que pode ser um indício, o fato de Deus proibir que eles bebessem vinho ou bebida forte. Os sacerdotes aqui que estavam oficiando, quando entravam na tenda da congregação, pode ser um indício de que Nadab e Abiú tivessem bebido, ou vinho, ou bebida forte. Deus orienta isso com qual motivo? Para que não morrais. Os dois tinham acabado de ser mortos. E diz mais assim, estatuto perpétuo será isto entre as vossas gerações, e para fazer diferença entre o santo e o profano, e entre o imundo e o limpo. Uma vez que aqueles que se achegam ao Senhor precisam santificar ao Senhor. O fato de beber o vinho, a bebida forte, isso torna a mente inebriada, e aí aquela diferenciação que precisaria ser feita entre o santo e o profano, entre o mundo e o limpo, acaba sendo, aquela balança já fica completamente imprecisa. Então, aqueles que se dão à bebida, aqueles que se entregam ao vinho, à bebida forte, aqueles que cedem a essas tentações nessa área da bebida, vão perdendo o seu discernimento daquilo que é santo e daquilo que é profano. E aí, como nós, como sacerdotes, como é que nós que devemos estar sempre prontos para nos achegar ao Senhor, para oferecer sacrifícios espirituais ao Senhor, como é que nós vamos então estar ali com a nossa mente inebriada, com vinho, com bebida forte? Pelo contrário, como diz Paulo lá em Efésios, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas pelo contrário, enchei-vos do Espírito Santo. E a questão não é de ficar embriagado com o Espírito Santo, né, como alguns dizem, onde não existe algum texto bíblico que diga isso. Pelo contrário, o culto, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós estamos em quem sabe, o momento onde os sentidos estão mais, sóbrios e na mais perfeita, assim, razão que a pessoa pode chegar é quando está cheia do Espírito Santo. No mais pleno discernimento que pode haver na mente de alguém é quando ela está cheia do Espírito Santo. E diz mais, então, para a gente finalizar aqui Levítico, voltar lá para Apocalipse, e para ensinar aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado por meio de Moisés. Então, olha só, eles não podiam também beber vinho nem bebida forte, para que estivessem aptos para ensinar aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado por meio de Moisés. Nós devemos estar sempre prontos para ensinar. Sempre pode surgir uma oportunidade para nós ensinarmos alguém. Como é que nós vamos estar cedendo a uma tentação de beber? Mas é só um copinho de vinho, faz bem para o coração. Tome cuidado com essas tentações, meus irmãos. Tome cuidado com isso. Estejam sempre prontos, sempre sóbrios. Orações que nós devemos fazer ao Senhor. Temos que estar sempre prontos para orar. Nossa mente não pode estar inebriada. Quando nós oramos, nós estamos oferecendo um incenso ao Senhor. Devemos orar sem cessar. Então, sem cessar também nós devemos estar sóbrios. E em Apocalipse capítulo 5, versículo 8... Apocalipse 5, versículo 8 diz assim: E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. Então, olha que coisa tremenda, meus irmãos, como é descrita aqui as nossas orações, como são descritas as orações.
dito que tanto os animais como os 24 anciãos, eles se prostraram perante o Cordeiro, perante nosso Senhor Jesus. Todos eles tinham harpas e salvas de ouro, estavam cheias de incenso, e aí diz o que é o incenso, são as orações dos santos. Nós temos também Apocalipse capítulo 8, versículo 3 e 4. Apocalipse 8, versículo 3 e 4. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. Então, mais uma vez, as orações dos santos conectadas, com o incenso. Então, nós como sacerdotes, como um sacerdócio santo, devemos estar sempre prontos para oferecer orações ao nosso Deus. Olha que visão tremenda, isso assim. É semelhante, tu vê, o que Nadab e Abiú estavam fazendo lá? Eles entraram na tenda da congregação para oferecer o incenso, pegaram o incensário, ofereceram o incenso, só que estavam lá oferecendo um fogo estranho. Possivelmente por terem tomado vinho, terem bebido vinho ou bebida forte. Segundo, está no momento onde não deveriam ter feito isso, porque aquilo que o Senhor não ordenara. Nós sabemos pela palavra de Deus qual é a maneira que nós devemos agir, e é somente por ela que nós sabemos aquilo que nós devemos agir e a maneira como nós não devemos agir. Então, que nós venhamos a fazer aquilo que o Senhor ordena, que nós venhamos a orar da maneira como o Senhor ordena que oremos. Sabe, existem muitas orações que às vezes não são ouvidas e que poderiam até ser consideradas como um fogo estranho, porque são orações feitas completamente de maneira diferente do que a palavra nos ordena a orar. Tem pessoas que quando estão orando parece que inverte a ordem, parece que o Senhor é o servo e nós servos passamos a ser os senhores, e começam a decretar, a colocar Deus contra a parede. Eu já ouvi esse tipo de menção, a pessoa orando e coloca Deus contra a parede e tal, Esse tipo de oração não é, esse tipo de oração é fogo estranho, meus irmãos. A oração de um santo, ela é feita de acordo com a palavra de Deus. É a oração de alguém que é submisso, é a oração de alguém que se sujeita à vontade de Deus. É uma oração semelhante ao do Filho de Deus, e aqui eu estou falando do Filho, que é Jesus Cristo, que quando estava lá no Getsemane, quem sabe a oração mais importante feita nessa terra, onde ele orava, onde dali estava dependendo a nossa salvação. Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. Se o Filho de Deus pôde se sujeitar à vontade do Pai e orar, não seja feita a minha vontade, mas a tua, quem somos nós para querer impor a nossa vontade para Deus? E muitas vezes as nossas orações não são ouvidas porque a nossa vontade é completamente mundana, está voltada para as coisas dessa terra, para os nossos próprios desejos. Muitas vezes é por isso que a nossa oração não é ouvida. Ou será que Tiago, quando escreve lá, que esse é um dos motivos que ele diz porque as nossas orações não são ouvidas, estava errado? Não. Tiago, que foi movido pelo Espírito Santo a escrever que muitas vezes não somos ouvidos porque estamos ali querendo pedir coisas para gastar em nossos próprios deleites. Ele não estava errado, estava movido pelo Espírito Santo escrevendo, nos orientando como deve ser a nossa oração. Nossa oração deve ser conforme a vontade de Deus. Nós devemos então buscar entender qual é a vontade de Deus e orar conforme a vontade de Deus. Como Jesus ensinou, a oração do Pai Nosso: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu.
Então esse tem que ser o desejo, a nossa oração tem que estar conformada com a vontade de Deus. Essa é a oração do santo. A oração dos santos, elas se conformam com a vontade daquele que é santo. Salmo 32, versículo 1 ao 6. Salmo 32, versículo 1 ao 6. Diz assim: Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Olha que coisa tremenda, meus irmãos. Isso que mostra a justificação que se dá apenas pela fé e não pelos nossos méritos. Porque justamente esse texto aqui ele é citado por Paulo lá em Romanos, no capítulo 4. Quando Paulo está abordando qual tema? A justificação pela fé somente. Só que olha só que coisa tremenda. Davi, que escreve esse salmo, ele diz assim no versículo 3. Primeiro ele diz, 2 vezes ele descreve a bem-aventurança daquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Ele repete a bem-aventurança, né, com outras palavras, diz assim, o homem a quem o Senhor não imputa a maldade. Ou seja, a maldade não é imputada, pelo contrário, o pecado, em vez de ser imputado a nós, o nosso pecado ele é perdoado, ele é coberto. Aí é dito assim, no versículo 13 e 4, ele descreve a situação a qual Davi era um homem que havia pecado. E ele diz assim: quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos, pelo meu bramido em todo dia. Olha as consequências do pecado não confessado, de quando a pessoa não se arrepende do seu pecado e continua ali, insistindo naquela vida de pecado, em vez de confessar e abandonar. Quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de estio. Estio vem de estiagem, seca, ou seja, ele repete 2 vezes que é para sequidão de estio. Virou uma sequidão só, a alma dele ficou completamente seca. Uma terra seca, como é que é? Sabe? Imagina um local, vira um deserto. Ou seja, ele estava com a alma que era um deserto. Mas aí ele diz assim, versículo 5: Confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Ou seja, quando ele confessou o seu pecado ao Senhor, o que aconteceu? O Senhor perdoou a maldade do seu pecado. Confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Olha o versículo 6. Por isso, todo aquele que é santo orará a ti a tempo de te poder achar. Até no transbordar de muitas águas, estas não me chegarão. Tu és o lugar em que me escondo, e tu me preservas da angústia. Tu me cinges de alegres cantos de livramento. Que nós já vemos a restauração daquele que é perdoado pelo Senhor, daquele que é lavado pelo sangue de Jesus. Por isso, todo aquele que é santo orará a ti a tempo de te poder achar. Tem um texto lá em Isaías que diz assim: buscai ao Senhor enquanto está perto. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Nem todos têm oportunidade para achar o Senhor, para encontrar o Senhor até o último instante dessa vida. Nem todos têm a oportunidade. Aquele que é santo orará a ti a tempo de te poder achar. Qual é a diferença, então, entre aquele que é santo e aquele que não é santo, aquele que ora a tempo de poder achar o Senhor e aquele que não tem mais tempo de poder achar o Senhor?
É porque aquele que é santo, ele pode até pecar, pode até tropeçar, mas ele se arrepende do seu erro, ele se arrepende do seu pecado, ele confessa o seu pecado, ele deixa o pecado, ele se arrepende, ele busca o Senhor, ele ora ao Senhor e o Senhor o perdoa. Então todo aquele que é santo orará a ti a tempo de te poder achar. Agora o ímpio, aquele que não é santo, o impuro, aquele que não quer saber dos caminhos do Senhor, esse, a palavra vem e fala, te arrepende, e ele continua ali, insistindo no seu pecado. Aí novamente vem a palavra, te arrepende, e ele não quer saber de se arrepender, continua endurecido. E assim vai até o ponto onde Deus entrega, e vai o entregando, e na medida que a palavra vai indo e ele se endurecendo cada vez mais, chega um ponto onde não vai mais poder encontrar o Senhor. Pode chegar um ponto onde essa entrega é final, é total, porque senão não haveria uma exortação, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Se fosse sempre indeterminadamente, para sempre eu posso achar, então não precisaria haver a exortação. Então seria uma exortação mentirosa, buscar o Senhor a tempo, né? Enquanto se pode achar. Se eu sempre pudesse achar, não, busca o Senhor porque, né? Mas pode deixar para o último segundo, porque sempre vai poder achar. Aí está escrito assim, né, na Bíblia, mas não é assim que está escrito. Está escrito, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. E é dito aqui que, por isso, todo aquele que é santo orará a ti a tempo de te poder achar. Vamos abrir lá em Apocalipse 19, versículo 8. Apocalipse 19, 8. Ou já um pouquinho, já desde o 7, Apocalipse 19, versículos 7 e 8. Diz assim, regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. Então aqui nós temos, né, a esposa do Cordeiro, onde é dito que ela se aprontou. Então nós vemos, o foco aqui está na ação da esposa. Ela foi ativa em se aprontar. Nós podemos vincular isso com a santificação, onde nós, a igreja do Senhor, nós nos esforçamos, nós somos chamados à santificação, então nós nos santificamos. Só que no versículo 8, é dito assim, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente. Não é dito que ela se deu, mas é dito foi-lhe dado. Aqui não há uma ação ativa por parte da esposa, mas aqui a esposa é passiva, ela recebe algo, foi-lhe dado. Outro é aquele que age, neste caso aqui, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente. E olha que interessante o que é esse linho fino, porque o linho fino são as justiças dos santos. E é interessante que o termo aqui, justiças, tá? é a mesma palavra que em outros contextos é traduzida como justificação. Quando está no singular, é traduzida como justificação. E aqui no plural poderia ser, né, aqui no caso justiças, mas poderia também ser traduzido como justificações. São as justificações dos santos. O que nós vemos que, uma vez que foi-lhe dado que se visse de linho fino, foi-lhe dado por quem? Por Cristo, pelo noivo. O noivo deu à sua esposa que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente. Da mesma forma como a gente vê aquela parábola do casamento, onde é dito assim que foi dado vestes nupciais, né, para que eles entrassem.
pudessem participar da festa. Mas aí chega, né, um dado momento onde o senhor da festa vê um que não tinha veste nupcial. Ele diz assim: como é que tu entrou aqui sem a veste nupcial? E ele fica mudo, e aí ele manda que aquele que não tinha veste nupcial seja retirado, fosse lançado para fora, nas trevas exteriores. Ele não tinha veste nupcial. O que é a veste nupcial naquela parábola? É justamente a justiça de Cristo, com a qual nós somos vestidos. São vestes de justiça. Se não me engano, eu li esse texto num dos salmos, no culto passado. Essas vestes de justiça com as quais os sacerdotes, né, seriam vestidos. E da mesma forma aqui, nós temos esse vestido da noiva, esse vestido da esposa do cordeiro, que foi dado a ela. Então, de maneira semelhante, é essa veste com a qual Cristo nos reveste, ou seja, a justiça de Cristo. Por isso, quando fala ali as justificações ou as justiças dos santos, o foco não é tanto as nossas obras de justiça, mas sim a obra de justiça de Cristo e que foi imputada a nós. Então, qual é a justiça dos santos? Quais são as justiças dos santos? É a justiça de Cristo que é imputada a nós. E obviamente que nós iremos agir em justiça. É óbvio que nós iremos responder ao Senhor em obediência. A nossa vida vai ser uma vida de justiça. Podemos dizer também que estaremos, né, cooperando assim com esse vestido. Afinal, um pouco antes ali é dito, né, que a sua esposa se aprontou. Então eu não estou aqui colocando, né, somente, né, toda essa preparação, né, para as bodas, né? Então é só o Senhor, né, nós não temos parte alguma nisso. Não, a esposa, diz ali, se aprontou, mas também foi lhe dado. Ou seja, não é algo que nem está restrito somente a nós, e nem somente algo, né, é o Senhor, não precisa fazer nada. Nesse aspecto aqui, dessa preparação da esposa, né, dela estar pronta para as bodas, nós vemos ali uma sinergia entre a ação do Senhor por nós e também a nossa ação em nos santificarmos. Agora outro texto aqui, que é Apocalipse 22, versículo 11 e 12. Aliás, perdão, meus irmãos, esse texto aqui eu vou ler mais adiante, tá? Eu ia ler ele agora, mas deixa assim. Vamos abrir um outro texto aqui, que eu quero passar para um outro tema, que é 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 10 e 12. Tá? 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 10 ao 12. Diz assim, ó, 2 Timóteo 3, 10. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência. Então o apóstolo Paulo aqui está falando com Timóteo e está dizendo que Timóteo seguia tanto a sua doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência. Perceba, olha, prestem atenção especialmente nessas duas palavras. Fé, foi citado. Agora também no final do versículo 10, paciência. Aí diz assim, ó, perseguições e aflições. Versículo 11, né? Perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio, em Listra. Quantas perseguições sofri. Olha só, a segunda vez Paulo ressalta que ele estava sofrendo perseguição. E tudo isso Timóteo estava seguindo, né? Porque é uma lista, né? Paciência, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E ele diz mais, versículo 12 agora. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Então aquele que quer viver de forma piedosa perante o Senhor, e
nós podemos colocar, é praticamente um sinônimo. Viver de forma piedosa é viver de forma santa. Aquele que está na prática da piedade é aquele que está se santificando. Todos que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Agora vamos lá para Apocalipse. Apocalipse capítulo 13. Só relembrando, meus irmãos, que a forma mais comum nas cartas do apóstolo Paulo, ele identificava, os irmãos nas igrejas às quais ele estava escrevendo, era com o termo santos. Ele inicia suas cartas, a gente leu no culto passado vários inícios de carta, ou o final da carta e tal, onde ele identificava os irmãos, ele estava escrevendo aos santos, os santos que estão em Éfeso, os santos tal. Agora, o que nós vemos aqui em Apocalipse capítulo 13, versículo 7 em diante. Está falando de quem? E foi-lhe permitido. Foi permitido, então, a alguém fazer algo. Quem é esse alguém que recebeu permissão para fazer algo aqui? É a besta, é o anticristo. Esse é esse alguém que recebeu uma permissão aqui. E foi-lhe permitido. Então, o anticristo, a besta, ele recebeu permissão. Foi-lhe permitido o quê? Fazer guerra aos santos e vencê-los. Mas vencê-los como? No sentido apenas material, tirando suas vidas, tirando seus bens. Apenas nesse sentido material, apenas, é que foi permitido que os vencesse. E foi permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-lhe poder sobre toda a tribo, e língua e nação. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra. Quem é que vai adorar a besta? Olha só. Todos que habitam sobre a terra, mas quem? Esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então, quem não tem o nome no livro da vida, esse vai adorar a besta. Agora, todos os santos que têm o seu nome escrito no livro da vida, os santos não adorarão a besta. Os santos serão perseguidos pela besta. Os santos serão mortos pela besta. Mas ao serem mortos e, entre aspas, vencidos, nesse sentido material, estarão vencendo a besta. Se alguém tem ouvidos, ouça. Versículo 10. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, é necessário que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Lembre que quando Paulo estava falando sobre onde ele conclui com as perseguições, houve 2 pontos ali que ele menciona que Timóteo, que estava seguindo também as perseguições com ele, mas estava seguindo junto, que era a fé, que era a paciência. Então os santos podem ser perseguidos, mas em meio à perseguição os santos são pacientes. Os santos perseveram na fé. E Jesus disse: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E nós, os santos do Senhor, nós iremos perseverar, como nós cantamos hoje no início do culto. E eu espero que isso seja uma verdade para todos que estão aqui. Nós não seremos abalados. Pode vir a intensa escuridão, como diz naquela música. Pode vir uma perseguição tal qual nunca houve neste mundo. Mas nós não seremos abalados. Nós seremos cheios do Espírito Santo. Cheio do Espírito que é santo. Cheio do Espírito que nos santifica. E nós seremos pacientes em meio à perseguição. Nós seremos cheios de fé em meio à perseguição. E nada vai nos abalar. Nós, como muitos mártires do passado, nós estaremos, se tivermos, se o Senhor quiser, que passemos por isso. Porque pode ser que o Senhor
que isso venha mais adiante. Mas se o Senhor quiser que nós passemos por tudo isso, nós iremos passar como muitos mártires do passado, louvando ao Senhor, alegres por sofrer algo pelo nome do Senhor. O apóstolo Pedro, o apóstolo Tiago, o apóstolo João, todos os apóstolos estavam lá, reunidos, pregando, foram presos. Depois foram soltos por um anjo. O anjo soltou eles e disse: vão lá no templo e preguem. Eles não ficaram ali: mas a gente já foi preso, vamos nos perseguir, vamos nos prender de novo. Não, eles só obedeceram, só foram lá e pregaram. Foram lá, pregaram, foram presos novamente. Foram indagados: por que vocês estão pregando? Eu já disse para vocês não pregar. Estavam pensando até em matar eles, mas por fim, eles só são açoitados. Eles são açoitados. Não pregue mais no nome de Jesus. Eles voltam alegres, se regozijando, porque tinham sido considerados dignos de sofrer afronta pelo nome do Senhor. Por que isso? Porque estavam cheios do Espírito Santo. Então não tenha medo do futuro. Se encha com o Espírito Santo. Peça para Deus te encher com o Espírito Santo. Aí tu não vai temer nada do que pode vir pela frente. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Olha aqui agora Apocalipse 14, versículo 9 ao 12. E seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo o sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Então esses que se renderem à besta, esses que adorarem a besta, esses que receberem a marca, olha o castigo que está descrito que eles receberão. Mas agora, aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida, aqueles que são santos, eles adorarão a besta? Receberão a marca em suas mãos ou em suas testas? Não. Olha o versículo 12: aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Ou seja, os santos são pacientes. Os santos podem ser ameaçados de morte. Recebe a marca ou morre. Aquele que é santo não vai aceitar, não vai receber marca nenhuma, não vai adorar besta nenhuma. Pode estar lá, que nem Nabucodonosor, quando levantou aquele seu ídolo de ouro e ordenou que todos ao som dos instrumentos se prostrassem e adorassem. Sadraque, Mesaque e Abednego ficaram lá de pé. Aí todo mundo: quem são esses aí aqui? Aí denunciaram lá para Nabucodonosor: tem 3 lá que não se prostraram. É de propósito que vocês não se prostraram? Vou dar mais uma chance. O toque dos instrumentos. Podem se prostrar que não vai acontecer nada com vocês. Se não, vocês vão para a fornalha. Pode. Nós não temos medo da tua fornalha, Nabucodonosor. Se o Senhor quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Mas se o Senhor não nos livrar, tampouco a gente vai se prostrar perante teu ídolo. Então, o Senhor, no período da grande tribulação, pode nos livrar, para que nós nem passemos, ou se estivermos nesse período e não acontecer nada conosco, pode. Mas se Ele não quiser nos livrar, e tivermos que ser mortos ou qualquer outra coisa, nós vamos ter a mesma coragem de Sadraque, Mesaque e Abednego. Nós não vamos se prostrar perante o teu ídolo. Nós não vamos receber tua marca. Nada disso. Aqui está a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus.
permaneceremos firmes na fé em Cristo até o fim. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Apocalipse 16, versículo 4 ao 7. E o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. E ouvi o anjo das águas que dizia: Justo és tu, ó Senhor, que és e que eras e que hás de ser, porque julgaste estas coisas, visto como derramaram o sangue dos santos. Olha só, o sangue dos santos foi derramado. Visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhes deste o sangue a beber, porque disto são merecedores. E ouvi outro do altar que dizia: Na verdade, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Santos podem ter o seu sangue derramado, mas o Senhor vai julgar. O Senhor vai julgar. Assim como havia aquele clamor daqueles que já haviam sido mortos pelo testemunho, pela palavra do Senhor, pela palavra do testemunho que deram, estavam lá clamando: Senhor, até quando? Ó verdadeiro e santo dominador, não julgas, não vingas o nosso sangue. Agora, aqui, nesse momento aqui, o juízo vai ter começado. O juízo pelo derramamento do sangue dos santos. Então, nós podemos descansar no Senhor. Independente do que nós sofrermos, o Senhor vai fazer justiça. Tanto contra aqueles que quiserem nos atribular, caso não se arrependam, vão ser julgados pelo Senhor. Como também tudo aquilo que nós sofrermos por amor do Senhor. A palavra diz que as nossas leves e momentâneas tribulações estão produzindo para nós um peso eterno de glória, que é incomparável, meus irmãos. E é nisso, é naquilo que o Senhor vai nos conceder por graça, pela sua bondade e amor, por toda a eternidade. É nisso que os nossos olhos devem estar fixos, e não em qualquer sofrimento ou tribulação que nós tivermos que passar nessa terra. Apocalipse 17, 6. Diz assim: E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos. Aqui está falando da Babilônia. Do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo eu, maravilhei-me com grande admiração. Depois, no capítulo seguinte, capítulo 18 de Apocalipse, no versículo 20 e no 24. Vamos ler primeiro o 24 e depois o 20. Apocalipse 18, 24. E nela se achou o sangue dos profetas e dos santos e de todos que foram mortos na terra. Ou seja, na Babilônia aqui, se achou o sangue dos profetas e dos santos e de todos que foram mortos na terra. Agora volta no versículo 20. Tanto o capítulo 17 como o 18 descreve a queda da Babilônia. Esse é o principal tema, desses capítulos. E aí, olha o versículo 20 do capítulo 18. Alegra-te sobre ela, ó céu, e vós, santos apóstolos e profetas, porque já Deus julgou a vossa causa quanto a ela. Então, todo o clamor daqueles que haviam sido martirizados é ouvido pelo Senhor. O Senhor é um justo juiz. Chega o momento onde o juízo vem. Alegra-te sobre ela, ó céu, e vós, santos apóstolos e profetas, porque já Deus julgou a vossa causa quanto a ela. E agora capítulo 20, Apocalipse 20, versículo 6. Os santos podem ser perseguidos, os santos podem ser mortos, mas independente de sofrer perseguição, independente de sofrer morte, ou qualquer outra coisa que os santos possam sofrer, santos que tiverem morrido até a vinda do Senhor vão ressuscitar. Então essa esperança aqui que nós precisamos manter, meus irmãos. Não importa se nós viermos a morrer, nós vamos ressuscitar. Se estivermos vivos na vinda do Senhor, nós vamos ser transformados e seremos arrebatados para o encontro com o Senhor. Mas
se tivermos morrido, se o nosso sangue tiver sido derramado, independente de como é que foi a nossa morte, se morremos de causa natural, morremos de velhice, morremos por causa de uma doença, morremos por causa de um acidente, qualquer outro tipo de morte que tivermos, não importa, mas, ou se durante a tribulação formos mortos, tivermos nosso sangue derramado, independente da forma como morrermos, vai chegar o dia em que nós ressuscitaremos quando o Senhor voltar. E aí é dito assim no versículo 6, bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com Ele 1000 anos. Amém. Então nós reinaremos com o Senhor por 1000 anos nessa terra. É óbvio que o reino de Deus, o reino de Cristo, ele é um reino eterno. O milênio aqui na terra, ele é, vamos dizer assim, é a primeira parte desse reino eterno, onde nós estaremos eternamente reinando com Ele. Mas o fato é que quem toma parte na primeira ressurreição são os santos. Os ímpios não ressuscitam na primeira ressurreição. Os ímpios só ressuscitam depois do milênio. Só após o milênio é que os ímpios ressuscitam. Antes do milênio, quem é que ressuscita? Somente os santos. Então olha a coisa tremenda que é essa promessa que está reservada somente aos santos. A promessa de ressurreição, a promessa de reinar com Cristo durante 1000 anos nessa terra, de ser sacerdote e rei, juntamente com Cristo. Cristo é o sumo sacerdote, Cristo é o rei dos reis, e nós juntamente com Ele seremos reis e sacerdotes. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com Ele 1000 anos. Quando terminar o milênio, o que vai acontecer? Satanás, que estava durante os 1000 anos preso no abismo, será solto. Quando ele for solto, findado o milênio, ele vai enganar as nações que estarão sobre a terra. As nações, justamente as nações sobre as quais nós, os santos, ressuscitados ou transformados, caso não tivermos passado pela morte, aqueles sobre os quais os santos glorificados estarão reinando, essas nações, elas serão alvo do engano de Satanás. E aí então é dito que, vamos ler aqui, versículo 7, Apocalipse 20, versículo 7, acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as juntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra e cercaram, olha só o que eles cercaram: o arraial dos santos e a cidade amada. Eles cercaram o arraial dos santos. O que é o arraial dos santos? Vai ser o ajuntamento dos santos. O arraial dos santos e a cidade amada. E de Deus desceu fogo do céu e os devorou. Aí o diabo é lançado no lago de fogo. Na sequência começa o juízo final. Mas olha que coisa tremenda daqui. O nosso ajuntamento, o povo de Deus reunido, aqueles que estarão em seus corpos glorificados, a sede do governo de Cristo na terra, que vai ser composta pelos santos, é descrita como o arraial dos santos, a cidade amada. E é interessante que nós temos aqui a descrição, a cidade amada. Só que em outras partes do livro de Apocalipse nós temos a menção à cidade santa. Porque assim como aqueles que estarão, assim como Deus é santo, o seu povo é um povo santo, nós somos chamados para sermos santos. É dito aqui o arraial dos santos. Então a cidade onde os santos, a cidade de Deus que é santo, a cidade dos cidadãos que são cidadãos santos, é uma cidade santa. Pode parecer redundante, mas a questão é que
é justamente para que fique bem enfatizado, sabe, a santidade que é essa característica tão marcante de quem são os cidadãos dessa cidade, qual a característica da própria cidade, quem é o Deus que vai estar com o seu trono nessa cidade, Deus Santo. E aí, vamos abrir aqui alguns textos, tá? Primeiro, Apocalipse 11 e versículo 2, fala sobre a cidade santa, só que aqui está falando da Jerusalém terrena. Deixa o átrio, Apocalipse 11, 2, e deixa o átrio que está fora do templo e não meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. Aqui está falando da Jerusalém terrena. Tá? Mas agora, olha só, Apocalipse 21, versículo 2. Havia antes a cidade, né, que sempre é chamada cidade santa, né, Jerusalém. Mas agora, essa não é a nossa eterna habitação. Não é essa a cidade santa terrena. A nossa habitação eterna é a cidade santa que vem dos céus. Apocalipse 21, versículo 2. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, preparada como uma esposa adornada para o seu marido. Essa é a nossa morada eterna. Olha o versículo 10, Apocalipse 21, 10. E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. Agora, nós queremos ter parte nessa cidade. Se nós queremos ter parte nessa cidade, nós precisamos também estar com os nossos corações crentes que o nosso Deus é um Deus também galardoador. Como diz lá em Hebreus capítulo 11 e versículo 6, diz assim a palavra: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, para nós agradarmos a Deus, nós precisamos crer não só que Deus existe, mas que Ele também é galardoador dos que o buscam. E Deus tem galardão para os santos. Porque olha só o que diz aqui em Apocalipse 11, versículo 18. Apocalipse 11, versículo 18. Iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem ao teu nome, a pequenos e grandes, e o tempo de destruir os que destroem a terra. Então vai chegar um tempo onde o Senhor vai dar galardão, e é dito que Ele vai dar galardão a quem? Aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome. Depois, Apocalipse 22, e agora a gente vai finalizar aqui nesse capítulo 22 de Apocalipse. Vamos abrir aqui alguns textos, vamos ler alguns versículos aqui. É dito assim, Apocalipse 22, 11 e 12. Quem é injusto, seja injusto ainda. Quem é sujo, seja sujo ainda. Quem é justo, seja justificado ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Então olha que coisa tremenda isso, que mostra justamente a diferença, que cada vez vai ficar mais marcante nesse tempo do fim, entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem. Entre aquele que é sujo, entre aquele que é injusto, que vai continuar cada vez mais se atolando na lama do pecado, e agora aquele que foi justificado pela fé em Cristo vai se manter justificado. Aquele que é santo em Cristo Jesus vai continuar sendo santificado pelo sangue do Cordeiro, pelo Espírito Santo. Aquele que é santo seja santificado ainda.
Agora, para esses justos, para esses santos, há uma promessa de galardão. Eis que cedo venho e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. E nós temos aqui também em Apocalipse 22, versículos 6 e 7, diz assim, nos versículos 6 e versículo 7, e disse: estas palavras são fiéis e verdadeiras, e o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que cedo venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Então, aquele que guarda as palavras da profecia deste livro é bem-aventurado. Agora, olha o que diz no versículo 18 e 19. E com esses versículos a gente finaliza hoje. Versículo 18 e 19. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém acrescentar a estas coisas, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. Aquele que guarda as palavras é bem-aventurado. Aquele que acrescenta, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. Se alguém tirar quaisquer das palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Então, aquele que remover algo, que retirar algo das palavras do livro dessa profecia, Deus tirará. Quem acrescenta ou quem retira não vai receber galardão algum, pelo contrário, vai receber juízo sobre si. Como diz aqui, não vai herdar, olha só, a cidade santa. Deus tirará a sua parte, primeiro, do livro da vida. Quem não está com o nome no livro da vida, qual é a sua parte? É o lago de fogo. O lago de fogo é a parte de quem não tem o nome escrito no livro da vida. Quem tiver tirado o seu nome do livro da vida, quem tirar quaisquer das palavras do livro dessa profecia, é dito que Deus vai tirar a sua parte da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Ou seja, qualquer outra coisa boa que tu viu descrita no livro de Apocalipse, a pessoa vai ter aquilo retirado de si. Quem retirar algo deste livro. Agora, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Então, que nós venhamos a guardar, sabe, que nós estejamos preparados, né, que esse tempo, sabe, de estudo, né, de meditação, esse tempo onde este livro de Apocalipse vai estar sendo exposto, que nós venhamos a manter, sabe, essas palavras guardadas, que nós venhamos a colocar em prática aquilo que nós devemos colocar em prática, que nós devemos estar atentos, né, para os cumprimentos, né, proféticos que estão pela frente, que estejamos preparados perante aquilo que virá. Que Deus nos dê a graça, né, para sermos fiéis a Ele, fiéis às Suas palavras, que nós não venhamos a ter medo, né, de nada do que está escrito na Sua palavra, que nós venhamos a ser infiéis para com Ele a ponto de removermos ou acrescentarmos algo, que nós venhamos a ser fiéis à Sua palavra. Amém, meus irmãos?